dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. O meu nome é Neilton. Sou Franciola Araújo. E hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios virtuais para esse bate-papo o engenheiro químico, doutorando em biotecnologia da UFPA, Márcio Velasco. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo, Márcio. Agradeço muito ao convite de vocês, Estou aqui para colaborar no que for possível nessa conversa muito importante para falar um pouquinho mais sobre a tecnologia que eu desenvolvi durante esses anos enquanto engenheiro. Nesse episódio, vamos tratar de um assunto muito relevante, que é o tratamento de água para consumo humano. A Lei nº 9.433, conhecida como Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece em seu artigo 1º, inciso 1, que a água é um bem de domínio público, e no artigo 2º, inciso 1º, que é necessário assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E é por isso que hoje nós trazemos o Márcio, Muito obrigado, Márcio, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite de participar desse episódio. Sinto-me muito honrado de poder colaborar com o podcast de vocês. O foco do meu trabalho é a região ribeirinha, presente no Marajó, no Baixo Tocantins e nas regiões de ilhas de Belém do Pará. Mais de 17 municípios nessas regiões, somando essas regiões, não têm acesso à água tratada, água para consumo humano. Isso é extremamente preocupante. Ok, Márcio, muito bom essa sua abordagem, mas vamos voltar e iniciar conhecendo um pouquinho mais de você. Gostaria que você, meu amigo contemporâneo da engenharia química, falasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quem é Márcio Velasco, onde trabalha, trajetória de formação. Se apresente para o nosso público aí. Sou Márcio de Freitas Velasco, atualmente sou chefe do setor de engenharia do INCRA, em Belém do Pará. Sou engenheiro químico de formação, com especialização em oleoquímica, mestrado em ciência e meio ambiente e doutorando na área de biotecnologia da Universidade Federal do Pará. É muito bom acompanhar a sua trajetória. E aí, para a gente dar uma introdução à nossa abordagem, ao nosso bate-papo com você, aos nossos ouvintes, eu gostaria de dizer o seguinte. Em sua dissertação de mestrado, em 2017, Márcio Velasco apresenta como motivação da pesquisa a ausência do saneamento básico, que contribui anualmente para mortes, surtos de doenças de veiculação hídrica e que afetam, principalmente, crianças e idosos de populações, em sua grande maioria, geograficamente isoladas. Nesse sentido, a gente vai observando que a escolha pela classe ribeirinha foi uma maneira de atingir a representatividade dessa população. A partir desse princípio e linkando com o seu trabalho que fala de água, Márcio, vamos começar entendendo um pouquinho de quem é o Márcio através das suas pesquisas. Fala pra gente um pouquinho aí de qual é as características dessas águas dos ribeirinhos, Quais são essas características das águas que ele utiliza, o que torna ela, às vezes, com um padrão fora da qualidade, boa para o consumo humano. O que você tem para dizer para a gente? Em 2008, quando eu ingressei no INCRA, a primeira viagem que fiz para verificar a qualidade de vida da população ribeirinha foi ao município de Portel, no Marajó. Na chegada na primeira ilha, eu pude verificar 2 crianças descendo até o rio e recolhendo água diretamente do rio com garrafas PET. Eu abordei a família e perguntei qual seria o uso daquela água. A resposta foi direta. Disseram que iriam beber aquela água. Estavam com sede e queriam consumir aquela água. A característica principal dessas águas é uma turbidez elevada, cor aparente muito característica, é uma cor barrenta,
E essas pessoas constroem suas residências às margens de rios e garapés. Então a questão do esgoto doméstico escoa para dentro do rio. Então, uma água completamente inapropriada para consumo humano. Mas o tratamento tende a não ser tão, digamos assim, elaborado para você alcançar uma qualidade nessa água, para que seja consumida de uma forma digna, de uma forma saudável por essas populações. Então, como eles não têm acesso a essas políticas públicas de forma direta, porque estão isolados geograficamente, o INCRA, através do programa chamado Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento, consegue alcançar essas populações. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. O meu nome é Neilton. Sou Franciola Araújo. E hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios virtuais para esse bate-papo o engenheiro químico, doutorando em biotecnologia da UFPA, Márcio Velasco. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo, Márcio. Agradeço muito ao convite de vocês. Estou aqui para colaborar no que for possível nessa conversa muito importante para falar um pouquinho mais sobre a tecnologia que eu desenvolvi durante esses anos enquanto engenheiro. Nesse episódio, vamos tratar de um assunto muito relevante, que é o tratamento de água para consumo humano. A Lei nº 9.433, conhecida como Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece em seu artigo 1º, inciso 1, que a água é um bem de domínio público e no artigo 2º, inciso 1º, que é necessário assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E é por isso que hoje nós trazemos o Márcio, né? Muito obrigado, Márcio, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite de participar desse episódio. Sinto-me muito honrado de poder colaborar com o podcast de vocês. O foco do meu trabalho é a região ribeirinha, presente no Marajó, no Baixo Tocantins e nas regiões de Ilhas de Belém do Pará. Mais de 17 municípios nessas regiões, somando essas regiões, não têm acesso à água tratada, água para consumo humano. Isso é extremamente preocupante. Ok, Márcio, muito bom essa sua abordagem, mas vamos voltar e iniciar conhecendo um pouquinho mais de você. Gostaria que você, meu amigo contemporâneo da engenharia química, falasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quem é Márcio Velasco, onde trabalha, trajetória de formação. Se apresente para o nosso público aí. Sou Márcio de Freitas Velasco, atualmente sou chefe do setor de engenharia do INCRA, em Belém do Pará. Sou engenheiro químico de formação, com especialização em oleoquímica, mestrado em ciência e meio ambiente e doutorando na área de biotecnologia da Universidade Federal do Pará. É muito bom acompanhar a sua trajetória. E aí, para a gente dar uma introdução à nossa abordagem, ao nosso bate-papo com você, aos nossos ouvintes, eu gostaria de dizer o seguinte. Em sua dissertação de mestrado, em 2017, Márcio Velasco apresenta como motivação da pesquisa a ausência do saneamento básico, que contribui anualmente para mortes, surtos de doenças de vinculação hídrica e que afetam, principalmente, crianças e idosos de populações, em sua grande maioria, geograficamente isoladas. Nesse sentido, a gente vai observando que a escolha pela classe ribeirinha foi uma maneira de atingir a representatividade dessa população. A partir desse princípio e linkando com o seu trabalho que fala de água, Márcio, vamos começar entendendo um pouquinho
de quem é o Márcio através das suas pesquisas. Fala para a gente um pouquinho aí de qual é as características dessas águas dos ribeirinhos, né? Quais são essas características das águas que ele utiliza, o que é que torna ela, às vezes, com um padrão fora da qualidade, boa para o consumo humano. O que é que você tem para dizer para a gente? Em 2008, quando eu ingressei no INCRA, a primeira viagem que fiz para verificar a qualidade de vida da população ribeirinha foi ao município de Portel, no Marajó. Na chegada na primeira ilha, eu pude verificar duas crianças descendo até o rio e recolhendo água diretamente do rio com garrafas PET. Eu abordei a família e perguntei qual seria o uso daquela água. A resposta foi direta. Disseram que iriam beber aquela água. Estavam com sede e queriam consumir aquela água. A característica principal dessas águas é uma turbidez elevada, cor aparente muito característica, é uma cor barrenta, e essas pessoas constroem suas residências às margens de rios e garapés. Então a questão do esgoto doméstico escoa para dentro do rio. Então, uma água completamente inapropriada para consumo humano. Mas o tratamento tende a não ser tão, digamos assim, elaborado para você alcançar uma qualidade nessa água, para que seja consumida de uma forma digna, de uma forma saudável por essas populações. Então, como eles não têm acesso a essas políticas públicas de forma direta, porque estão isolados geograficamente, o INCRA, através do programa chamado Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento, consegue alcançar essas populações isoladas. Só que até a minha chegada, em 2008, não tinha um profissional que trabalhasse nessa área. Então, os recursos que eram destinados para estas situações específicas não eram bem aproveitados. Um exemplo clássico: você perfurar um poço tubular na margem de um rio é um custo desnecessário. Então, através do meu conhecimento técnico na área, eu verifiquei a possibilidade de captar a água do rio, armazenar, tratar e depois fornecer uma água com qualidade a essa população ribeirinha. Márcio, é interessante a gente notar que, principalmente as pessoas que nunca estiveram na região amazônica, não conhecem essa realidade da questão dos rios, e imagina sempre que, por você ter ali um rio onde você tem um fluxo de água, a água ela é normalmente perfeita para consumo, né? Você pode chegar, você pode beber, só que você tem ali uma série de questões que acabam contribuindo para essa deficiência na qualidade da água, né? Nessa redução da qualidade da água, né? Positivo. Veja bem, a água de rio, principalmente na nossa região, né, ela tem uma característica muito peculiar. Ela é barrenta em função do solo por onde ela percorre. Você falou ainda há pouco, Francioli, que a água tende a percorrer, ela percorre. Só que durante esse trajeto, ela acaba por retirar material sólido do rio, da própria parte do solo que compõe aquela drenagem. Então, partículas como argilas, siltes, areia, né? A água, como nós sabemos, ela é o solvente universal. Então, ela acaba por também fazer uma extração rápida em substâncias presentes nos vegetais que estão nas margens dos rios também. Então, isso passa para a água, faz com que a água adquira uma cor, faz com que a água tenha uma turbidez elevada. Então, isso a torna imprópria para consumo humano diretamente. Sem falar na flora e na fauna que constituem, né? Nós precisamos lembrar que a água do rio, o rio e o igarapé é um habitat perfeito, né? Para que exista a vida. Então, ali nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos vírus, nós temos microcrustáceos que não podem ser consumidos durante o ato de beber essa água. Até mesmo quando você utiliza a água para tomar banho, você acaba consumindo de uma forma indireta essa água. Você acaba engolindo. Então essa água, como ela não é própria para consumo humano, isso acarreta uma série de problemas, principalmente doenças de veiculação hídrica. Existe um estudo que vincula o consumo de água imprópria à redução na capacidade do aluno, principalmente jovem, de aprender
E quando você utiliza essa água também para preparar o seu alimento, vamos lá, um suco, um vinho, você está consumindo água imprópria. E algumas bactérias, elas consomem uma boa parte daquele alimento que nós estamos, os nutrientes que nós estamos ingerindo durante a alimentação, eles são consumidos por essas bactérias, por plateumintos, por nemateumintos, né, por vermes, vulgarmente falando. Então é uma tendência que as crianças que frequentam as escolas que já não têm uma estrutura adequada na região ribeirinha, nas regiões isoladas geograficamente, não aprendam de forma eficiente, também vinculado à questão do consumo de água imprópria para consumo humano. Muito bem, Márcio. Você falou aí umas coisas muito fundamentais. E como o Francioli até comentou, não é? É importante que a gente deixe o nosso ouvinte entender um pouquinho esse cenário. Aqui a nossa Amazônia, ela é, na verdade, né, recortada por rios e igarapés. E o ribeirinho é aquela pessoa que está ali às margens, né, que, como o Márcio falou, capta a água do rio, como ele escreveu, inclusive, na sua dissertação. Na maioria das vezes, esse ribeirinho, ele apenas ferve a água ou filtra no tecido, né, sem fazer nenhum tratamento mais específico, ou, quando tem algum programa de assistência, adiciona aí o hipoclorito. E como a gente começou falando da água lá no início, né, nós trouxemos que a condição da lei é que a população tenha água em qualidade de potabilidade, né, para consumo humano. E aí, lendo a sua dissertação, eu percebi, Márcio, que uma abordagem que você fez nesse cenário é que os desafios atuais não eram tecnológicos, mas, na verdade, desafios para desenvolver produtos de acordo com o padrão de sustentabilidade ambiental e que estivessem enquadrados na química verde a custos acessíveis. E você fez uma pegada ambiental e trouxe para esse tratamento de água o açaí. Conta aí como foi essa tua pegada ambiental. Tu tomou aquela pratada de açaí com peixe e disse: é agora que eu vou fazer o tratamento de água. Foi isso, não foi, Márcio? Mais ou menos isso aí, Neilton. Mais ou menos isso aí. Na verdade, o caroço de açaí é um resíduo sólido urbano. E aqui no Pará, simplesmente nós somos os maiores produtores no mundo de polpa de açaí. Só que essa polpa de açaí, ela faz simplesmente em torno de 17% do fruto. O que isso quer dizer? 83% do fruto do açaizeiro é resíduo, é jogado fora. Para quem conhece Belém, para quem conhece os municípios daqui, do Pará principalmente, os caroços de açaí são jogados na rua, são jogados em lixões, sem qualquer aproveitamento. Ora, se eu tenho no caroço de açaí, no fruto do açaí, especificamente no caroço, eu tenho em torno de 5,3% de um determinado produto de origem vegetal que pode ser aproveitado em tratamento de água, e eu tenho em torno, anualmente, se não me engano, ano passado falamos de milhões de toneladas de caroços de açaí, milhões de toneladas, né? Para que se tenha uma ideia, apenas fazendo parêntese, a principal fonte desse produto que eu extraio do caroço de açaí, a fonte comercial, nós falamos de centenas de toneladas por ano, não falamos de milhões. Então a diferença é realmente absurda. Então, com este produto retirado de um resíduo sólido urbano, eu consigo produzir o mesmo produto que é conhecido mundialmente. O nome é meio complicado, mas é floculante vegetal catiônico. O que é que esse floculante faz? De uma maneira bem simples, ele consegue agregar a sujeira que está presente na água, os sólidos suspensos, né? Até mesmo produtos de origem orgânica, de origem vegetal, ele consegue agregar, né? Isso a gente chama de coagulação. Posteriormente, esses coágulos eles são aglutinados, isso a gente chama de floculação. E como eles ficam aglomerados, eles ficam mais pesados. Então, eles decantam, eles se sedimentam. Vamos pensar numa caixa d'água de 1.000 litros.
Você recolhe essa água do rio diretamente, você adiciona uma pequena quantidade de produto, em torno de, para 1.000 litros, eu tenho em torno de 100 ml, no máximo 100 ml. Você adiciona essa caixa d'água em 1.000 litros e você simplesmente deixa essa água completamente límpida, praticamente própria para consumo humano. Só que nós sabemos que nessa água, em função dela ser, como falamos ainda há pouco, que um rio é um habitat perfeito para micro-organismos, eles precisam, alguns são patogênicos, então eles precisam ser eliminados. Então nós adicionamos uma substância que vai fazer a desinfecção da água. Então, como vocês podem ter percebido, com 2 operações simples eu consigo deixar essa água própria para consumo humano. Qual o principal floculante utilizado a nível mundial? Nós temos o sulfato de alumínio. Só que nós temos dezenas de artigos, de estudos, linkando inclusive o uso de sulfato de alumínio ao mal de Alzheimer. Nós não queremos continuar nessa cadeia, apesar do custo baixo do sulfato de alumínio. Nós precisamos, digamos assim, fornecer opções mais saudáveis, até falando de sustentabilidade, né? Porque o lodo gerado a partir da utilização do sulfato de alumínio, ele nem sempre ele é biodegradável, em função da presença de um metal. Sulfato de alumínio, o alumínio é um metal. Então, no lodo presente gerado a partir da decantação com sulfato de alumínio, ele não é biodegradável. Então, com um floculante vegetal catiônico, um produto de origem vegetal, o lodo gerado ele pode inclusive ser aproveitado na agricultura. Então, esse link que se faz de custo baixo, sustentabilidade e química verde, ele está presente nessa minha pesquisa. Muito legal, Márcio. Uma das coisas que a gente vinha até comentando hoje, quando estava montando e fazendo o seu convite, é justamente esse link com a ideia de química verde, né? A gente tem aí uma busca não só no tratamento de água, mas também em outras vertentes que envolvem químicos, por uma mudança por compostos que possam ser biodegradáveis. E aí, tocando agora nesse último ponto, química verde. Eu sei que isso vai atrair muitos ouvintes. E quando a gente pensa em química verde, a gente está falando da produção do coagulante orgânico, né, que foi alvo da tua pesquisa. Fala um pouquinho de como é que foi utilizado, como é que foi o processo utilizado para a obtenção aí do tanino a partir do caroço de açaí. Na literatura, existe a reação chamada reação de Mannich. De uma maneira mais simplificada, ela consegue fazer com que as moléculas de tanino atraiam substâncias que estão presentes em suspensão na água. Tá? Ela nada mais é que a reação entre uma fonte de amônia, uma molécula de tanino e um aldeído. Um aldeído, obviamente, solúvel em água. Então, o X da questão nada mais é que a fonte de tanino. A fonte de tanino ela pode ser diversa, né? Não uma fonte comercial necessariamente. Então, através da reação desses 3 componentes, de uma maneira básica, através da reação de Mannich, eu consigo produzir o tanato quaternário de amônio. O tanato quaternário de amônio nada mais é que o nosso floculante vegetal catiônico. O nosso objetivo, sempre desde o início, foi verificar a possibilidade de aproveitar um resíduo sólido urbano, algo que é realmente descartado, como fonte de tanino na reação de Mannich. E para nossa surpresa, talvez pela própria composição do caroço de açaí, que difere de outras fontes comerciais, né? Não só falando de tanino, mas falando de outros compostos que estão presentes, a eficiência dele foi realmente superior a de compostos de floculantes já comercializados. Então, realmente foi uma surpresa. E tem uma questão, Márcio, que o pessoal vai, talvez, né, se faça. Eu não sou da região norte, mas estou na região norte já há ininterruptamente 6 anos, né? Passei 4 fora, estou voltando agora, mas a gente chegou a trabalhar com algumas coisas de caroço de açaí, trabalhamos para conforto térmico, trabalhamos também com o caroço de açaí como uma fonte de energia, porque, né, a queima dele
é muito calorífica. Mas tem uma coisa interessante, né? Você coloca ele na água, a água fica vermelha. O tanino é quem dá essa cor avermelhada, né? Positivo, positivo. Isso você pode perceber também na fibra de coco. O simples fato da fibra do coco entrar em contato com a água, nem precisa estar aquecida, ela começa a se tornar avermelhada. Esses são os compostos tanantes que nós estamos trabalhando. Os taninos, eles são extraídos dessas fontes taníferas com água, com etanol, de uma maneira até mais eficiente com etanol, que é um solvente orgânico. Mas, como nós estamos trabalhando com tratamento de água para consumo humano, nós temos uma considerável eficiência fazendo uma extração aquosa. Essa extração aquosa pode ser em contrafluxo, pode ser em autoclave, que é o comercial, que é utilizado atualmente, ou pode ser simplesmente por infusão a quente. Infusão a frio, você tem a extração do tanino de qualquer uma dessas fontes. E, mais uma vez repetindo, nós temos outras fontes de taninos a não ser o caroço de açaí. Inclusive, essas outras fontes são objetos de estudos, né? Eu orientei alguns alunos em universidades, inclusive de fora do Pará, e eles conseguiram resultados interessantes. Um exemplo, com casca de ingá cipó, outro, o mesmo floculante com uma eficiência consideravelmente boa, elevada, e outro trabalhou com lignina em pó, com lignina craft, né? Então nós conseguimos gerar o nosso floculante vegetal catiônico com uma eficiência considerável, utilizando outras fontes. Márcio, isso é uma curiosidade. E nesse caso, né, em se tratando de um trabalho para ser desenvolvido junto com a população ribeirinha, a ideia seria que eles fizessem essa extração para fazer o tratamento de água, né, do pequeno volume de água por residência, ou seria criar uma empresa para poder fazer essa extração do tanino e comercializá-lo? Interessantíssima a sua pergunta. Recentemente eu recebi uma ligação e até me assustei com essa ligação. Simplesmente a pessoa que serviu de inspiração para esse trabalho que eu desenvolvo, um brasileiro, um fitoquímico brasileiro, que simplesmente foi a pessoa que gerou a primeira patente no mundo de floculante vegetal catiônico. Ele me ligou tem mais ou menos 2 dias. Foi uma surpresa para mim. E nós debatemos bastante sobre o tema. Muito mesmo, muito. O diferencial do caroço de açaí, não só por ser um resíduo sólido urbano, realmente na região norte nós somos privilegiados. No quintal das casas nós temos açaizeiros. Nas regiões das ilhas, seja no Marajó, seja no Baixo Tocantins, seja em Belém, até mesmo no Amapá, você percorre as ilhas e você vê açaizeiros nativos. Os frutos estão ali. Então você imagina você montar uma cadeia onde o ribeirinho, ele coleta o fruto, ele prepara o vinho para consumir e com ele pode comercializar o caroço in natura, pode vender para uma empresa, ele pode simplesmente extrair com água quente e gerar o seu extrato aquoso de taninos e comercializar também. E mais do que isso, que talvez seja o meu objetivo maior, através de uma reação simples, uma reação biotecnológica, que digamos assim, seja a vertente do meu doutorado, gerar o próprio produto para tratar a água que ele vai consumir. Então a cadeia ela está se formando, a cadeia ela está criando, digamos assim, consistência. Essa é a diferença do meu floculante vegetal catiônico a partir do resíduo sólido urbano para um produto em escala comercial, né? Nós temos uma fonte comercial, nós temos unidades plantadas, um parêntese importante é a acácia negra, que é a fonte comercial. Você precisa plantar o exemplar, ele demora de 6 a 8 anos para atingir o ponto de corte, e depois disso você derruba essa unidade, você derruba essa árvore para pegar sua casca e extrair o tanino. Lógico, tem 25% de concentração de taninos, maravilha, mas 10 mil hectares que a empresa que comercializa, que faz o floculante vegetal catiônico no Brasil e exporta para o mundo inteiro, tem disponível 10 mil hectares. Neilton, Francioli, vocês têm noção de quantos hectares nós temos de açaí plantados? Mais que plantados, in natura, açaizeiros nativos nas ilhas. Muito mais que 10 mil hectares. Imagina a quantidade de exemplares que nós temos disponíveis que um ribeirinho
que passa fome, que passa sede, na própria área onde ele habita. Quantas touceiras de açaí existem ali? Você imagina o lucro, quanto que esse ribeirinho pode lucrar se ele, digamos assim, comercializar o caroço diretamente ou até mesmo preparar o extrato aquoso de tanino. Eu reforço, essa rede ela está se criando e ela vai ganhar força cada vez mais. Eu queria que você só esclarecesse aí, pessoal. Quando o Márcio fala vinho, não é vinho, né? Não necessariamente é o vinho mesmo. Diga aí pro pessoal o que é. Bom, só para a gente esclarecer, né? Hoje o açaí que o Márcio está falando e que você, nosso ouvinte, está escutando, você vai dizer, mas eu conheço o açaí, eu tomo açaí aqui, eu vou para a academia depois de tomar aquele famoso açaí. Eu até brinco geralmente com todo mundo, porque eu digo assim, olha, quem conhece açaí de verdade sabe que depois que tomar o vinho de açaí, não vai para a academia de jeito nenhum, não. Ele vai tomar o açaí, ele vai procurar uma rede, vai fazer uma siesta, vai dormir um pouquinho, porque o açaí aqui na região, ele é um alimento, né, bastante consumido, com pescado, e isso que o Márcio falou é muito legal, porque a população ribeirinha tem o açaí como alimento mesmo. Não é um complemento alimentar, não é um energético, é um alimento muito comum aqui na nossa região amazônica, especialmente aqui no Pará, no Maranhão também, onde o açaí toma nome de Jussara. E lembrando, o Amapá também, tá? O Amapá também, porque tem gente que veio de Natal para comer peixe com açaí agora direto e fazer inveja. Isso aí. Então, e o Márcio trouxe uma informação que é legal, que na verdade eu tenho até lendo a dissertação do Márcio, né, tem até uma atualização. Hoje o açaí não é só mais produzido no Pará, que era o grande produtor, é o grande produtor, na verdade, mas recentemente eu vi até algumas reportagens que já tem alguns estudos e desenvolvimentos para a produção de açaí no sul do Brasil, né, então vai se diversificando, se potencializando, e assim como muitas das coisas no norte se aproveita quase que integralmente todo o material, o açaí é esse elemento que hoje se aproveita quase que integralmente todo o material. Da palmeira se extrai o palmito, se extrai do fruto o vinho, e hoje o caroço, como o Márcio falou, aí vai ser útil para inúmeras operações. No meu TCC, inclusive, eu utilizei o caroço de açaí para produção de blocos, para construção civil. Então aí a gente vai observando essas diferentes vertentes. E ficou uma coisa legal, Márcio, porque, como a gente comentou com você, parece aquela história, eu estava lá tomando meu açaí com peixe e disse, não, agora eu não vou mais só tomar, eu quero pegar esse caroço e não quero dar um problema ambiental, eu quero resolver esse problema e vou começar a produzir tanino. Então, tem esse outro lado que o Márcio trouxe, que agrega química verde, sustentabilidade. Olha quantos benefícios num só estudo. Que coisa magnífica, não é, gente? E me diz uma coisa, Márcio, voltando agora esse bate-bola para ti. Como é que foi feita essa preparação do caroço? Quantos litros de açaí tu tiveste que tomar? Fala só para nós aqui, nos bastidores que vai sair no áudio. Quantos litros tu tomaste para fazer o teu estudo? Rapaz, foi mais ou menos assim. Eu fui aqui, comprei 2 litros de açaí, certo? E olhei na saída da vendinha de açaí, que tem aquela famosa bandeira vermelha, né? Uma bandeira vermelha onde se comercializa o açaí do grosso, o açaí... Aqui nós temos o açaí do médio, nós temos o açaí do grosso, temos o açaí papa, de acordo com a consistência que ele apresenta, né? Um melhor que o outro, não tenha dúvida disso. Então, na própria saída, em frente a essa venda de açaí, eu verifiquei que o comerciante, ele simplesmente acumulava os caroços em sacos, né? Em sacos de lixo mesmo, né? Acondicionava ali, vinha criança, mexia, pegava um, jogava no outro, brincando, né? Criança é assim mesmo, né? Cachorros vinham, rasgavam os sacos, né? E aquele açaí, caroço de açaí ia se espalhando na rua. Mais adiante, até indo para a universidade, né? Lá na Universidade Federal do Pará,
passando de ônibus, você olha em cada esquina onde tem uma venda, né? A gente podia observar aquele caroço de açaí jogado na sarjeta, aquele morro, né, de caroços de açaí sem qualquer utilidade, né, aguardando que a coleta de resíduos, né, urbanos aparecesse, né, vamos falar, o lixeiro passe, né, esperando que o lixeiro passe para recolher. Como nós já tínhamos o conhecimento prévio de que o caroço de açaí ele é composto, por exemplo, por lignina, por taninos, até mesmo açúcares, né? A presença também de celulose, de hemicelulose. Então, alguma coisa pode se aproveitar, precisa ser aproveitado. Eu não posso simplesmente jogar fora, no meio da rua, algo que pode ser aproveitado de N formas. Então, através dessa visão, né, e através do sofrimento que eu presenciei quando eu estive no município de Portel, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para resolver essa questão, né? Então isso sempre me incomodou demais, né? Eu não podia mais ver aquelas pessoas sofrendo daquela forma, né? Então, como é minha obrigação institucional enquanto engenheiro do INCRA, lotado no setor de infraestrutura, eu precisava resolver esse problema. Então, através disso, nós criamos um modelo de microestação de tratamento de água, que pode atender até 20 famílias de uma só vez, fornecendo água tratada, assim como eu posso atender individualmente essas famílias com água tratada. Eu consegui, durante esses anos todos, durante os últimos 15 anos, eu consegui atender mais de 10 mil famílias ribeirinhas com tratamento de água. Só que ainda faltava mais alguma coisa. O que me incomodava era ver crianças brincando com sulfato de alumínio em pó, antes de colocar na estação de tratamento de água. Eu estou manipulando um produto químico, eu preciso saber a quantidade que eu preciso adicionar à água para que ela seja tratada. Eu não posso ter produto em excesso. Esse produto ele vai causar algum dano. Eu tenho crianças, eu tenho idosos, né? Eu não posso deixar essas pessoas simplesmente manipular um produto químico que talvez não seja tão perigoso, mas algum dano ele causa. Sim. Então, com muito esforço mesmo, porque é até engraçado, enquanto eu conversava com a pessoa que criou a primeira patente de floculante vegetal catiônico no mundo, você lê a patente do rapaz, você vê, por exemplo, reator de vidro encamisado, você vê sistema de aquecimento por indução, né? Isso para demonstrar a patente. Eu substituí o reator de vidro encamisado por um balão de fundo chato. Eu substituí o sistema de aquecimento por indução por um tubo de refluxo e uma manta aquecedora e obtive um excelente resultado. Então, para mim, gente, pesquisa é isso. Para mim, química, necessariamente, né? Ciência, ela tem que ser aplicada. Ela não pode simplesmente ser utilizada para a produção de artigos ou algo parecido com isso. Eu tenho que aplicar o meu conhecimento em prol da humanidade. Essa é a minha maior motivação. E eu vou continuar. O nosso trabalho ainda não acabou. Vocês se lembram que eu falei da reação de Mannich? Eu não tenho a junção de 3 reagentes para chegar no meu floculante vegetal catiônico, pois a minha tese de doutorado vai trabalhar exatamente o aproveitamento de caroço de açaí para gerar 2 desses reagentes, não só um reagente como tanino. Eu vou depender apenas de um reagente, né? Eu vou utilizar o resíduo da minha extração aquosa para produzir mais um reagente para gerar o meu floculante vegetal catiônico. Você falou, Facioli, do potencial, do poder calorífico dos caroços de açaí. Pois eu posso simplesmente usar o caroço de açaí para gerar energia depois que eu extrair o meu tanino dele. Depois que eu extrair uma substância que talvez não seja necessária, não possa falar agora porque ainda não concluí os meus estudos, né, gente?
tá? Então vamos deixar para outubro isso aí, quando a tese de doutorado for defendida, né? Vocês verão que eu posso aproveitar muito mais o caroço de açaí. Sem falar que eu posso gerar o meu carvão ativado de caroços de açaí também. Então é uma maravilha. Eu espero que eu tenha deixado claro que eu posso simplesmente, a partir de um caroço de açaí, fazer o meu tratamento de água completo. Eu posso flocular, eu posso sedimentar, eu posso filtrar e eu posso retirar depois, fazer aquele tratamento final, aquele tratamento fino na água com o meu carvão ativado gerado a partir do caroço de açaí. Então o ciclo ele fica fechado, economia circular total, ciclo fechado, né? O meu caroço de açaí sendo aproveitado totalmente no tratamento de água. E é bem interessante isso, né, cara? Porque veja só, o pessoal aqui ainda está produzindo uma bebida quente à base do caroço de açaí, eles chamam de café de açaí. E eu digo, olha, você trata a água e no final das contas você ainda, com a água tratada, você dá uma esquentadinha, mistura com o caroço de açaí torrado e você ainda toma, né, uma bebida quente aí. O açaí não é pouca besteira não, viu? Não é mesmo, meu amigo, de forma alguma. Tem muita coisa para a gente aproveitar nos caroços de açaí, pode ter certeza disso. Então, Márcio, e o nosso bate-papo assim foi tão rápido, tão descontraído, que a gente já até sabe, olha, a gente já pode até dizer o seguinte: de posse do resultado da tese apresentada, lá vem mais um podcast Márcio Velasco e a produção do caroço de açaí com mais uma solução ambiental. Márcio, só para a gente fechar aqui, já estourando o nosso tempinho, você disse que conseguiu testar isso com os ribeirinhos. Como é que foi a aceitação, Márcio? Como é que está o teu sentimento e como é que você viu o sentimento das pessoas em poder ter acesso a esse material? O primeiro contato com a população ribeirinha foi em relação ao floculante, foi o tratamento de água em si. Eu simplesmente cheguei, meu amigo, você não vai mais usar esse pó branco aqui que deixa a sua mão coçando, você vai usar esse negócio aqui. A medida para uma caixa d'água de 5 mil litros, meio copo, aquele copo que a gente chama copo padrão, não é? Que é 250 ml, não é isso? Então metade do copo é suficiente para tratar 5 mil litros de água. Então quando eles viram que simplesmente era só colocar, subir lá na caixa, ou então mesmo, eu preciso apresentar para vocês, qualquer dia desses, a minha microestação de tratamento de água. Ela é semi-automática, tá? Puxando mais um pouquinho para a engenharia, tá? Então eu tenho um copo dosador, onde eu abro simplesmente o recipiente, coloco a minha quantidade de floculante e fecho. Então aquele tratamento fica contínuo. Então só esse fato deles não precisarem manipular nenhum produto diretamente, ficar abrindo e fechando válvula, isso foi uma maravilha para eles. Tem um vídeo que eu pretendo colocar nas plataformas, nas mídias sociais, de uma microestação de tratamento de água funcionando no município de Limoeiro do Ajuru, que me causa muita dor porque eu não pude salvar 7 indivíduos de uma mesma família que morreram com... Desculpa que eu me emociono. Gente, acho que a pessoa que conhece, né, essa realidade, né, dos ribeirinhos, né, vê de perto como é a situação, é impossível realmente não se emocionar, porque, e principalmente numa situação como essa, né, Márcio, que você vê que não são soluções tão complexas, né? São soluções que